Olá, meu nome é Luísa Pérez, eu tenho 15 anos, atualmente estou no primeiro ano do ensino médio e eu tenho 15 simulações nas costas desde o início de 2021, incluindo 2 como mesa diretora e 2 em simulações presenciais. Hoje eu vou explicar um pouco para vocês como funciona o documento de posição oficial, o tal famoso DPO, que assusta muitas pessoas, e a nota prévia também, que é um primo do DPO que é utilizado em algumas situações especiais que eu também vou explicar quais são. Vou explicar quais são os métodos, quais os objetivos do DPO, qual a importância dele, como que ele deve ser feito, qual a formatação correta, tudo isso eu vou explicar bem direitinho para não ter erro, principalmente se é a sua primeira simulação, se você nunca conseguiu aprender direito como é que funciona o DPO, e se você se assusta muito com o DPO, que é uma coisa muito fácil de fazer e que agora tu vai aprender de uma vez por todas. Para começar, qual o objetivo do DPO? O que é o DPO? O DPO é o documento de posição oficial, que é o único documento que tu vai enviar para a mesa antes do início da simulação. Muitas pessoas fazem a agenda antes da simulação, mas não é muito recomendado. Mas o envio mesmo dele tem que ser feito antes da primeira sessão de cada simulação. Então, nesse documento, você vai colocar o seu posicionamento escrito de uma maneira formal, até para facilitar para os outros delegados, para que eles leiam o seu DPO e que possam identificar assim, qual vai ser o seu posicionamento, qual vai ser as suas ocorrências, as suas atitudes dentro da simulação. Inclusive, um fato importante que quase nunca acontece, mas é importante frisar, que a agência de comunicação pode ler os DPOs também, pode usar isso contra as delegações dentro da coletiva de imprensa. Então é bom cuidar para ver se as informações que tu está colocando no DPO são todas verídicas. Já a nota prévia, que é um priminho do DPO que é feito mais ou menos no mesmo formato, ele é utilizado para quando na simulação a gente não está representando países, para quando ao invés de países nós somos pessoas, somos personagens de uma problemática específica. Porque se a gente começar a fazer um DPO de uma pessoa, a gente vai começar a fazer uma bibliografia. E não é essa a intenção, a gente está fazendo uma nota prévia. Então tem algumas mudanças que a gente vai fazer para não causar esse tipo de impacto que o DPO causa. Entendida essa parte, agora a gente pode passar para como faz o DPO em si, não mais quais são seus objetivos. O DPO ele funciona no mesmo parâmetro de uma redação. Vai ter o primeiro parágrafo, que vai ser uma introdução, o segundo e o terceiro, que vai ser o desenvolvimento, e o quarto, que vai ser a conclusão. Só que o que a gente vai colocar em cada parágrafo é um pouquinho diferente. No primeiro parágrafo, vai ser só o contexto da situação. Se tu tá, por exemplo, no Conselho de Segurança das Nações Unidas e tu é França, tu vai falar quando que a França entrou no Conselho de Segurança, se a França é um país atuante, se não é dentro do Conselho de Segurança, tu vai falar um pouquinho sobre o posicionamento, bem o início do posicionamento, mais ou menos qual lado do conflito que a França apoia. Se é um comitê sobre desenvolvimento, tu vai falar se a França é um país desenvolvido no quesito do comitê. Vai dar uma leve introdução para tu aprofundar melhor nos 2 outros parágrafos. Daí, no segundo parágrafo, tu vai colocar o posicionamento do teu país a nível nacional. Tu vai contar quais são as atitudes que o teu país teve dentro do país. Se fizeram uma nova lei, se fizeram algum acordo interno, se houve alguma manifestação. Se é um comitê sobre desenvolvimento, tu vai falar o quanto o teu país cresceu nos últimos anos, se não cresceu, se ele está precisando de ajuda, se não precisa. Sempre tem que colocar dados dentro do desenvolvimento. Tu tem que provar que aquilo aconteceu de verdade, de alguma forma. Ou tu coloca o nível de desenvolvimento, ou tu coloca uma ação concreta que ele fez, o número de lei, alguma coisa a ver com datas. Tem que ter alguma coisa de informação concreta dentro do desenvolvimento. Daí, se no segundo parágrafo foi o teu posicionamento a nível nacional, no terceiro tu vai colocar informações a nível internacional. Se ele fez algum acordo multilateral com algum outro país, se ele teve uma parceria de exportação, se teve alguma coisa a ver nesse nível. Se é um conflito armado, então tu vai falar quais países são aliados, qual lado ele apoia direitinho. Qual foi o pronunciamento que o teu país teve numa situação passada. Mas se é um comitê mais tranquilo, tu vai falar quais são os acordos mesmo que ele fez, quais são os países que importam dentro desse conflito. Tu vai falar quais são os teus parceiros de exportação, mais ou menos o lado que tu apoia e o rumo que tu quer tomar a nível internacional dentro desse desenvolvimento. Agora no quarto parágrafo, agora que tu já deu o contexto, já deu o posicionamento a nível nacional e a nível internacional, tu vai colocar quais vão ser as tuas atitudes dentro do comitê. O que tu espera para o comitê? Tu espera que seja um debate tranquilo, tu espera que haja algumas confusões, que tu espera mudança. Se tu pegar um país mais incisivo, que faz bastante briga dentro do comitê, se um comitê que é muito favorável para os Estados Unidos e tu pegar a Rússia, tu pode colocar algumas coisas para instigar os delegados. Pode colocar assim que tu não espera muito desse debate, que ele não vai ser frutífero, mas tu tá ali por obrigação. Não com essas palavras, mas fazer uma coisa nesse sentido, sabe? Pra mostrar que teu país não tá contente com aquela situação e que tu quer mudar muito aquilo, sabe? Dá pra usar isso nos discursos iniciais também, mas não vou falar sobre isso agora.
E vou mostrar alguns modelos de DPO também para vocês conseguirem identificar melhor e eu vou comentar aqui com vocês. Então, gente, o primeiro DPO que a gente vai analisar é um DPO de quando foi a Alemanha, no Comitê Ambiental, que estudava sobre organismos geneticamente modificados e o quanto era saudável manipular esses organismos para o bem da população, se era saudável, se era viável economicamente, porque eles eram bons para a economia, porque era muito mais barato de fabricar, mas eles causavam danos imensos para a população. Então, assim, eu como Alemanha, a minha nação era contra esses organismos, ela prezava por uma agricultura mais saudável, uma coisa mais natural, sem essa manipulação excessiva. Então, meu país queria banir isso do país até 2024, que eu coloquei isso no DPO, inclusive. Mas, assim, em contrapartida, o meu país era o maior produtor do mundo, que ele tem em primeiro lugar, porque a Bayer, que é a maior empresa produtora de organismos geneticamente modificados, tem sede na Alemanha. Então, assim, é uma informação muito incoerente da minha parte e que eu não ia conseguir defender tão bem com os argumentos que eu tinha. Então, eu não coloquei essa informação no meu DPO, eu não falei nos meus discursos, nem no inicial, nem em outros discursos, se não me perguntassem, que não me perguntaram. E daí eu simplesmente esqueci essa informação, fingi que não tinha, porque eu não ia ter argumentos suficientes para sustentar uma defensiva se me falassem sobre isso. Então, assim, se tu tem argumentos muito firmes sobre uma coisa que uma coisa polêmica, tu pode falar, tu pode defender isso, mas não é muito recomendado se tu não tem argumentos suficientes, se tu não tem muita experiência, se tu não sabe o que fazer se caso isso acontecer. Então, ali no meu DPO, eu não coloquei essa informação. Eu comecei com brasão de armas do meu país, que é sempre brasão de armas, nunca bandeira. Daí eu vou colocar o nome do meu país em negrito, na língua que eu tô simulando, que no caso é português. E depois o nome do meu país em itálico, na língua do meu país, que é alemão. E daí eu vou colocar o nome do comitê. Às vezes tu coloca o lugar que vai ser a conferência e a data. Eu vou mostrar no próximo DPO pra vocês. E daí eu comecei a introdução. Eu vou colocar aqui na tela. Vocês conseguem ver que eu consegui estruturar uma introdução bem simplesinha. Eu falei ali primeiro sobre o que é o DNA, como que começou a manipulação do DNA. E depois eu coloquei meu posicionamento de forma bem levinha, de forma que quase nem dá pra perceber se eu não prestar muita atenção. Que ali acarreta diversas consequências, muitas vezes ignoradas pelas nações. Daí eu vou introduzir mais, vou falar mais sobre esse posicionamento nos próximos parágrafos. Agora, o segundo parágrafo. Ali na primeira frase do primeiro parágrafo, eu continuo um pouco mais sobre essa introdução, que o potenciamento dos organismos não é sinônimo de conhecimento em ascensão quando a população não é tratada com devido cuidado sobre isso. E daí, depois disso, eu vou falar sobre as ações, as devidas ações que eu tomei a nível nacional. Que ali eu tô dizendo que no segundo mês desse ano, eu coloco a data que isso aconteceu, o que é um projeto de lei que vai fazer o quê? Que vai banir o uso do quê? Do herbicida glifosato no país até o final de 2024. Por quê? Porque ele preza por produtos salutíferos. Então, tu vê que eu coloco a data, tu vê que eu coloco o que ele pretende banir, todas as informações certinhas para auxiliar os outros delegados e a mesa diretora quando forem ler o meu DPO. Agora, no terceiro parágrafo, eu já começo a puxar um pouco mais pro lado da exportação, da economia, porque a gente pode falar sobre diversos ramos dentro de um tema. Eu posso falar sobre o nível social, sobre o nível econômico, sobre o nível internacional. Então, agora eu escolhi falar sobre economia, que é o que eu tinha para falar. Que eu começo introduzindo ali que a Alemanha, que é a quarta economia mundial, que ela faz muitas exportações e importações. E daí eu falo sobre agricultura, que metade do território do meu país tem agricultura, que ele tem uma renda de mais de 500 bilhões de euros por ano. E daí eu tô falando que as empresas, 10% de todas as empresas agrárias se dedicam à agricultura ecológica, que daí é sobre o tema do comitê, que é uma agricultura que não usa de geneticamente modificados. E daí, assim, eu não tinha tantas informações internacionais para falar ali, então eu consegui emendar um tema que é internacional dentro do contexto do meu país. Então, foi mais ou menos isso aí, sabe? Não foi tão bem quanto poderia ser, mas eu consegui dar um jeito de fazer isso. Agora, no último parágrafo, eu vou falar ali que o posicionamento final, que a Alemanha é contrária ao consumo de alimentos transgênicos e prefere uma alimentação salubre. Pronto. E daí agora sobre o comitê mesmo. Embora hajam certas divergências opinativas dentro da conferência, a delegação alemã preza por uma reunião pacífica. Pronto, porque a Alemanha é assim, ela não vai buscar muitos conflitos. Ainda mais nesse contexto que era Angela Merkel como chanceler. Então, era uma delegação que vai estar ali para tentar ajudar as outras a se conciliarem, uma delegação pacífica que vai defender o seu posicionamento de forma pacífica. E é isso que eu transmiti no meu documento. E agora sobre a estrutura da DPO, que eu já falei para vocês, a formatação. Ela é sempre feita nas normas ABNT, que daí tu vai colocar ali, que eu já falei, que é o brasão, o nome do país em negrito,
na língua que tu está simulando, o nome do país em itálico na língua do país, o nome do comitê, e tu vai colocar a data ali, o país em que está sendo realizada a conferência. E daí a formatação, tudo com texto justificado, espaçamento 1,15, e as fontes que tu pode utilizar são Arial, Calibre ou Times New Roman. É só essas que é da norma ABNT. Algumas notas prévias e alguns DPOs têm alguma formatação diferente, dependendo do comitê que tu tá, da organização do teu comitê. Então é sempre bom tu checar o guia antes de sair fazendo as coisas, antes de sair fazendo do formato que eu falei aqui também, porque tem muitas simulações que pedem formatos diferentes, então é sempre importante tu se moldar ao formato do comitê. Então é isso. Qualquer dúvida, vocês podem falar comigo através do Instagram, que é @luisakracheski, eu vou colocar aqui, que eu posso ajudar vocês em qualquer dúvida que tenha a ver com a simulação da ONU, com a ver com o DPO, com qualquer outro tipo de documento. Então é isso. Espero que todos tenham entendido muito bem como é que funciona o famoso documento de posição oficial.